Saúdo a todos com a paz do Senhor, tanto os que estão no templo, como os que estão no mesmo espírito de adoração, mas estão nos acompanhando de casa. Como o pastor falou, o primeiro domingo do mês hoje, e além da celebração da ceia, nós também temos um novo tema, o início de um novo tema. No mês passado, eu tive a oportunidade de pregar a respeito da adoração, no capítulo 22 do livro de Gênesis, que falava a respeito da adoração de Abraão, que é a primeira passagem que menciona-se diretamente a palavra adoração. Anteriormente, os irmãos encontram invocação, mas nessa passagem é adoração, e adoração no sentido de prostrar-se, ceder à vontade de alguém, de alguma autoridade. No caso de Abraão, Deus. Hoje tive a oportunidade, estou tendo essa oportunidade de pregar, dessa vez sobre confiança. E eu convido aos irmãos que abram suas Bíblias no capítulo 22 do livro de Gênesis, e nós abordaremos a segunda postura de Abraão, que é a de confiar cegamente no Deus que o chamou. Nós lemos durante a liturgia o chamado de Abraão, quando ele, na sua terra, com a sua família, é chamado por um Deus desconhecido para ir para uma terra que ele não conhecia, onde ele não tinha riquezas, não tinha ninguém. A única coisa que ele tinha era a palavra de um Deus desconhecido, falando para ele abandonar tudo e segui-lo. E com uma promessa que de Abraão à época, faria uma grande descendência. Lembramos que Sarai era estéril, então Abraão não tinha filhos. Então era um Deus desconhecido que o chamou para mandá-lo para uma terra desconhecida, onde ele não tinha nada, onde ele não tinha apoio, para fazer uma grande descendência dele, que era casado com uma mulher que não podia ter filhos. Ele não poderia ter descendência. Logo em seguida, na liturgia, lemos a respeito da chegada de Isaac e da maneira alegre como Abraão recebeu essa promessa, finalmente, que Deus havia feito antes, de maneira tão alegre que só no fato do bebê ser desmamado, ele dá um grande banquete para comemorar. Abraão está ali comemorando toda a promessa que Deus havia prometido para ele, aquele Deus desconhecido. Logo em seguida, chegamos no capítulo 22, onde Abraão é provado. Vamos ler de maneira responsiva? Júlia, tem como colocar no Data Show? Assim fica uma versão, Gênesis capítulo 22. Assim todos nós podemos ler em uma versão apenas. Fica mais fácil para a leitura responsiva. Nós leremos até o versículo 18. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui.
Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Quando Abraão finalmente recebe o seu filho Isaque, o que ele está tendo não é apenas uma alegria de pai, ao simplesmente ter um filho, ele está recebendo finalmente a concretização da promessa daquele Deus misterioso que o chamou décadas atrás para abandonar tudo, a sua família, seu local de moradia, para ir para um novo local. Quando Isaque nasce, o que ele recebe é a concretização dessa promessa que ele esperou por décadas. Mas logo em seguida nós vemos o Deus que prometeu e que cumpriu a promessa, exigindo de Abraão que entregasse a promessa como sacrifício. O esperado por Abraão ser um homem carnal, é que houvesse em seu coração certas dúvidas, certos questionamentos. Por que Deus me fez isso? Me trouxe até aqui de longe para me oferecer uma bênção, me oferecer descendência, faz um milagre, me dá essa descendência, mas agora me cobra para que eu sacrifique não somente o meu filho, mas o propósito que eu tive durante décadas, a concretização da palavra do Deus que eu segui cegamente, abandonando minha família, minha terra. Deus, durante todo o caminho de Abraão, ele foi fiel a Abraão. Logo no capítulo 12, quando nós vemos Deus chamando Abraão, Deus fala para Abraão deixar tudo para trás e ir para uma nova terra. Ele não fala que lá você vai se estabelecer, lá você vai crescer, lá você vai trabalhar. Deus traz para si toda a responsabilidade. Ele fala, eu te abençoarei, eu te tornarei seu nome grande. Deus traz para si a responsabilidade de cuidar inteiramente de Abraão. Então, embora Abraão olhasse para o lado e pensasse, eu estou saindo, deixando todo o meu conforto para ir para o desconhecido, ele tinha em Deus a palavra de que Deus cuidaria dele. Abraão segue com isso. Logo após nós vemos uma passagem, no capítulo 13, versículo 2, já dizendo que Abraão era muito rico, tanto em ouro, em prata, como em gado. Não porque Abraão era bom de trabalho, não porque Abraão escolheu uma terra boa, não porque Abraão simplesmente teve bons servos que trabalharam para si, mas porque Deus estava cumprindo aquela promessa. Eu te abençoarei. Abraão estava tendo ali frutos, já os primeiros frutos da promessa de Deus. Era a poderosa mão de Deus, abençoando Abraão, e em tudo que ele fazia, ele prosperava. Deus trouxe para si aquela responsabilidade. A coroa da promessa era Isaque, porque Abraão recebeu a promessa de que Deus abençoaria ele, engrandeceria o nome dele e daria uma grande descendência. E nós acompanhamos na história de Abraão exatamente esse tipo de coisa. Nós vemos Deus abençoando Abraão, Abraão ficando forte. Vemos Deus engrandecendo o nome de Abraão. Abraão participa de uma guerra contra reis. Ele era tão rico que ele tinha um pequeno exército. Ele vai, luta contra os outros reis, resgata Ló, sai vitorioso. O nome de Abraão fica conhecido. O rei de Sodoma vai falar com ele para pedir para ele devolver parte das riquezas. Abraão fica um homem com um nome grande, mas faltava a última parte, a descendência. Justamente essa que, ao Deus entregar a Abraão, ele pede de volta. No mês passado nós vimos como Abraão adorou a Deus com Chará. E de fato ele levou Isaque até a última consequência para a morte. Quando eu era mais novo, eu imaginava essa cena de Isaque questionando ao pai, Isaque olhando em volta e pensando, para ter um sacrifício eu preciso de um sacerdote, um cutelo, o sacrifício, madeira e fogo, para queimar no altar.
E ele olhando em volta, vendo o pai, ali está o sacerdote, o cutelo está no cinto dele, o fogo está na mão dele, eu estou carregando a lenha, cadê o cordeiro? Essa conta não bate. E questionando, pai, estou vendo aí o senhor com fogo, o senhor com o cutelo, eu estou carregando a madeira, mas essa conta não está batendo, cadê o cordeiro? Eu imagino que no coração de Abraão ele estivesse passando por uma situação muito difícil, não só por conta do amor ao seu filho, que a Bíblia fala que Abraão amava, era o único filho dele, mas também por conta desse dilema com o Deus que o chamou para passar por uma provação dessas. Mas Abraão segue firme, apesar das dúvidas que eu imagino que ele tivesse em seu coração. Ele vai até as últimas circunstâncias, e na hora de sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor brada do céu, Abraão é abençoado, entra um substituto, e essa passagem para mim é maravilhosa, por conta da forma como esse sacrifício é substituído, e aponta para Cristo, o substituto do sacrifício para nos salvar. Abraão volta para casa com Isaac, imagino que teve a difícil tarefa de explicar a Sara o que aconteceu, sai de lá. Deus permaneceu fiel a Abraão, a promessa que Deus havia feito não foi desfeita, foi cumprida. Isaac continuava com a descendência, Isaac continuava com os seus bens que foram dados por Deus, e aí, diante da promessa que Deus havia dado, Deus reforça, diz isso, né? Mais uma vez bradou o anjo do Senhor, reforça toda a promessa, e coloca um pequeno adendo no final, em ti, não só vocês terão uma descendência, mas em ti serão benditas todas as nações da terra. A promessa de Deus ainda cresce, ainda se aumenta. Um teólogo chamado Jonathan Edwards, sobre a providência de Deus, ele escreveu o seguinte: cada átomo no universo é governado por Cristo, de modo que contribua para o bem do cristão. Cada partícula de ar, cada raio de sol, para que no outro mundo, quando ele vier para vê-lo, possa sentar-se e desfrutar toda essa vasta herança com alegria extasiante e admirável. Cada átomo no universo é governado por Cristo, de modo que contribua para o bem do cristão. A história de Abraão é uma história plena de confiança, de tamanha confiança com Deus, com o relacionamento de Abraão, que no capítulo 18 nós vemos até Abraão barganhando com Deus, quando a destruição de Sodoma é anunciada e Abraão vai lá falar com Deus: Deus, mas se tiverem 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade, matar o ímpio junto com o justo, longe de ti, faria tal injustiça? Não faria justiça o justo juiz de toda a terra? Ele conversa com Deus a respeito disso. Deus fala que pouparia Sodoma, e ele fala: e se fossem 45? Pouparia. E se fossem 30? E se fossem 20? E sempre com uma maneira respeitosa com Deus, né? Perdoe-me, mas eu vou me atrever a falar com o Senhor mais um pouco. Ele barganha com Deus, ele tem um relacionamento próximo, é uma confiança. Nós vemos essa confiança até no momento do sacrifício de Isaac. Em Hebreus fala que Abraão abandonou tudo pela fé, confiou naquele Deus. E mesmo que Isaac fosse morto, ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Da mesma forma como figuradamente o ressuscitou. Abraão confiava em Deus. Tudo é de Deus. Quando Deus fala para Abraão que o abençoaria, ele estava usando o que o John Edwards falou, tudo o que ele tinha no mundo para abençoar Abraão. No final das contas aqui do capítulo, nós vemos Deus abençoando Abraão com a terra que era dele, com o ouro que era dele, com o gado que era dele, tudo era de Deus. Em Êxodo capítulo 19, versículo 5, Deus diz: porque minha é a terra, ao falar com o povo. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, e a terra, e tudo o que nela existe. O tudo que nela existe são seres viventes e seres inanimados, objetos inanimados. Em Jó, capítulo 41, versículo 11, tudo que é debaixo dos céus me pertence. Salmos, capítulo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem.
Até os seres vivos são de Deus, porque foi Deus que deu a vida para eles. Quando Deus fala para Abraão que o abençoaria, ele estava falando com propriedade, porque cederia a Abraão o que já era de Deus. Abraão é abençoado, fica rico, possui gado, possui prata, possui ouro e confia plenamente nesse Deus que tem o sustentado. Como a promessa dependia de herdeiros, ele confia, apesar de ter que sacrificar o seu herdeiro. O Deus da promessa exige a promessa, mas ainda assim Abraão segue firme. A fidelidade de Abraão era um teste por um risco que afeta a todos nós, o risco de nos apaixonarmos pela bênção e esquecermos de amar o abençoador. Abraão corria o risco, por ser humano, de, ao receber a promessa de Deus, Isaque, seu filho, que ele tanto ansiava, ele começar a amar tanto Isaque e esquecer-se de Deus. Deus está lembrando a Abraão: o teu filho é amado, mas você precisa me temer como Deus. O teu filho é amado, mas fui eu que te chamei da terra para vir para cá e te abençoei. O teu filho é amado, mas sou eu que cuido de ti. O seu filho é amado, mas é meu, eu que te dei. Deus mostrou em Abraão o que ele já mostraria mais para frente com o seu povo, o seu caráter provedor, seu caráter de cuidar. Mais cedo nós falamos a maneira como Deus foi paciente e zeloso com o seu povo, na lição de número 4, a maneira como Deus se projetava no seu povo. Em Abraão, Deus começa o seu povo, ele chama Abraão para fazer dele a descendência e criar o seu povo. E desde ali ele já mostra como ele trataria o povo em todo o resto da história. Ele sustém Abraão, abençoa Abraão, cuida de Abraão. Nós vemos Isaque, Jacó, os filhos de Jacó, geram-se as tribos e sempre é a mesma coisa. Deus ensina ao povo de que o sustento do povo vem dele, que a perseverança do povo vem dele, o fato do povo se sair bem no combate ou não, vinha dele. E ele ensina o povo: vocês vão ter tudo de mim, eu vou cuidar, vou abençoar a colheita, vou abençoar o gado, vou abençoar os seus filhos, tão somente não se afastem dos meus caminhos, tão somente fiquem nos meus mandamentos, e eu, o Senhor, cuidarei de vocês. Ele passa para o povo que não importa o tamanho do seu exército, não importa o tamanho das colheitas que vocês plantaram, não importa o quanto vocês trabalhem e criem palácios gigantes, o sustento de vocês vem de mim, a proteção de vocês vem de mim. O povo aprende isso. Alguém abra para mim, por favor, Salmos capítulo 56, versículo 3 e o versículo 4. Salmos 53, 56, versículo 3 e 4. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. 56? Eu falei errado depois, 53, é o 56 do 3 e 4. Em algumas versões vem escrito: quando estou com medo, eu confio em ti. Em Deus eu confio e não terei medo. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Isaías capítulo 26, versículo 3 e 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque confia em ti. Em Mateus capítulo 6, versículo 30 ao 33, Jesus, ao falar sobre a ansiedade que alguns cristãos tinham quanto ao que vestiriam ou o que comeriam, ele traz uma visão de um campo de lírios e diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós olhamos para a Bíblia,
vemos a história do povo de Israel, dos grandes homens de fé, nós percebemos que não é a nossa força que traz o sustento para nós, é Deus. Não é o nosso cuidado que traz a segurança para os nossos filhos, é Deus. Que não é o nosso cuidado com a nossa saúde que faz a nossa saúde simplesmente ser forte, é Deus. Todas as coisas nós dependemos de Deus. Em todas as coisas nós somos subordinados a Ele. Então, ao invés de eu pensar e agir como o povo de Israel em diversas vezes, e tentar conquistar as coisas pela minha própria força, em tentar contar o povo como Davi fez, vamos ver como o povo de Israel é forte e fez aquela contagem. A nossa força vem do Senhor. Salmos capítulo 104, versículo 14 e 15. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. O pão que sustenta o vigor é o Senhor que faz crescer. Salmos capítulo 104, versículo 27 ao 30. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dá e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando esconde o rosto, entram em pânico. Quando lhes tira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Última passagem, Salmos capítulo 115, do versículo 9 até o versículo 18. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sois benditos no Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos do homem. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. A frase que o salmista inicia é: Israel confia no Senhor. Quando olhamos a história de Israel, nós vemos um Deus muito próximo, amoroso, misericordioso, poderoso, que sustentou o povo. Da maneira como o povo de Israel saiu do Egito, primeiramente que sem Deus nem do Egito eles teriam saído. Muito provavelmente o povo teria se encerrado por lá. Mas a maneira como ele saiu do Egito, ele não tinha condições de conquistar nenhuma das nações. Deus foi lá e sustentou. Nós vemos que é sempre Deus sustentando o seu povo. Deus cuida da sua criação. Esse caráter provedor que nós vemos em Abraão, que nós vemos em Isaac, que nós vemos em Jacó, que nós vemos com as tribos de Israel, nós vemos também no Novo Testamento em Cristo. E isso serve de conforto para nós. Quando nós olhamos para a história de Abraão e vemos como Deus sustentou Abraão, quando olhamos para a história de Israel e a maneira como o Senhor sustentou Israel em meio ao deserto, quando precisavam, estava muito quente, bota uma nuvem, muito frio à noite, bota uma coluna de fogo, estão reclamando que não tem carne, vai o maná, vai a carne. Deus sempre sustentou o povo. Isso serve de consolo para nós, porque quando nós olhamos para essas histórias, nós vemos que aquele mesmo Deus poderoso que sustentou Abraão, Isaac, que tirou o povo de Israel do Egito, que sustentou o povo de Israel durante o deserto, que fez o povo de Israel conquistar a terra prometida, é o nosso Deus. O mesmo Deus que eles adoravam e que eles tinham resposta, é o nosso Deus. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho quando o povo não tinha saída, é o Deus que está contigo nos seus problemas, por menores que sejam. Nós temos que tomar a mesma postura que Abraão, confiar no Senhor. Deus não abandonou o seu caráter provedor na história, pelo contrário, Ele reforça o seu caráter provedor em todas as passagens bíblicas, de Gênesis até Apocalipse, e isso se estende também à sua vida. Se os irmãos pararem para pensar em algum momento da vida dos irmãos, os irmãos já pararam e pensaram: dessa vez não tem saída. E houve saída. Deus provê, Deus nos dá sustento e nos dá força para passar pelas dificuldades. Pode até haver dúvidas,
podem haver questionamentos, mas jamais pode haver falta de confiança no nosso Deus. Aquele mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho não conseguiria resolver nossos problemas? Aquele mesmo Deus que fez a coluna de fogo, será que não tem poder para resolver os nossos problemas? Como isso se aplica para nós? Eu gosto sempre de trazer uma aplicação prática. Muitas vezes nós nos encontramos em algumas situações em que nós não vemos saídas, ou em que nós temos dúvidas. Lembremos que o Deus que sustentou o povo de Israel durante todo aquele tempo, é o mesmo Deus que nos sustenta agora. É o Deus que sustenta cada jovem que está estudando para o concurso, é o Deus que sustenta o homem e a mulher que estão indo para o trabalho de manhã, é o Deus que sustenta os pais e as mães no exercício da paternidade e da maternidade, é o mesmo Deus que cuidou do povo de Israel. Isso para nós serve de consolo. Toda vez que um homem ou uma mulher sai para trabalhar para buscar o sustento, ele tem que lembrar que ele está indo trabalhar, está fazendo a sua parte, mas no final das contas o sustento vem de Deus. Toda vez que o pai e uma mãe está exercendo o seu papel de paternidade e maternidade, ele tem que lembrar que está adorando a Deus, sendo um bom pai e uma boa mãe, mas tem que lembrar que a sabedoria disso vem de Deus, que o ensinamento para o seu filho deve ser seguir os caminhos de Deus, que Deus cuida dele. Isso se aplica principalmente também aos nossos jovens. A juventude é um momento, os mais velhos que já passaram por aqui sabem muito bem, onde o coração se enche de dúvidas e preocupações. Vou fazer o que da vida? Vou trabalhar com o quê? Vou namorar quem? Vou casar com quem no futuro? Como é que eu vou fazer para minha casa? Daqui a pouco eu tenho que sair da casa dos meus pais. E geram-se uma série de dúvidas. Os jovens passam por uma dificuldade muito grande. Nossos jovens estão estudando, todos eles que estão estudando, inclusive com o Bernardo, conversando ontem, descobri que ele está fazendo também, estudando para o ITA, que é um dos concursos mais difíceis do Brasil. Nossos jovens estão estudando para concursos que são dificílimos. Estão estudando, estão fazendo a parte deles. Jovem, de onde vai vir a resposta do esforço de vocês? De Deus. No final das contas, quem dá o sustento para vocês estudarem é Deus. Na escola, a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Um jovem sábio é aquele que primeiro busca Deus. Lemos agora Mateus, que os pagãos que ficam preocupados com o dia da manhã sobre o que vão comer, que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus. Então sigam o conselho do salmista, quando ele fala: Israel, confia no Senhor, e termina no último versículo falando: louvai ao Senhor. Vocês que estão passando por essa parte cheio de dúvidas, precisam confiar no Senhor também. O seu estudo, a sua vida, se você buscar a Deus, ela vai se desenvolver nos caminhos do Senhor. Ele vai trazer a resposta, vai guiar para o caminho certo. Você vai passar no concurso, talvez não no que você queira, mas no que Deus separou para você, onde você vai servir Deus melhor. Talvez não da forma que você queira, da mesma forma que muitas vezes as coisas aconteceram para o povo de Israel, não da forma que Israel queria, mas é muito melhor você seguir os caminhos de Deus do que você seguir as suas próprias vontades. Lembra? Na lição de hoje estudamos isso também, né? O povo de Israel, quando quis seguir a sua própria vontade, queremos um rei, não basta ter um Deus. Isso foi desastroso para o povo de Israel. É muito melhor seguir os caminhos do Senhor, confiar no Senhor, do que seguir os próprios caminhos. Para vocês, como se aplica? Lembre-se que a confiança de vocês não está na capacidade de vocês estudarem, não está em quantas horas vocês estão estudando por dia, não está em quantas apostilas vocês estão devorando, quantas noites vocês estão virando, estudando. A confiança de vocês está no que Deus tem para vocês. Alguns vão confiar na sua própria sabedoria para passar na prova, e vocês precisam estudar para adquirir inteligência e sabedoria, mas a resposta final vem de Deus. Então, confiem no Senhor, busquem o Senhor. Para isso, vocês não podem abandonar Deus de forma alguma. Jamais releguem por conta de estudo. Em alguns momentos, vocês talvez não possam estar na igreja, por conta de uma prova importante que tenham no outro dia, mas nunca deixem de buscar e invocar ao Senhor, de adorá-lo, de lembrar que esse estudo de vocês também é uma forma de vocês adorarem. Então, jovens, confiem no Senhor em todas as coisas, em todas as áreas da sua vida, profissional, amorosa. A Bíblia fala que a esposa é a herança do Senhor, então eu não tenho que ficar preocupado, meu Deus, com quem eu vou arrumar. Deus vai me trazer por herança a pessoa certa. Tão somente eu preciso ser fiel a Deus
e seguiram os seus mandamentos, buscaram o Senhor, adoraram, colocaram primeiramente as coisas de Deus, e as demais coisas que eu poderia me preocupar, elas me serão acrescentadas no momento certo. Outra forma que isso se aplica a nós, dessa vez, normalmente aos mais velhos, são as dificuldades que nós temos comumente na nossa vida. O povo de Israel passou por muitas dificuldades, para que Deus lembrasse ao povo que eles dependiam de Deus, que a segurança do povo estava em Deus. Nós, como homens e mulheres de Deus, jamais podemos esquecer isso. A nossa segurança está em Deus. Então, as dificuldades que nós temos nessa vida, elas não podem nos desanimar, não podem nos preocupar além da conta. Se eu estou doente, se eu estou passando por dificuldade financeira, se eu estou passando por perseguição no trabalho, qualquer que sejam os meus problemas, a solução está em Deus, em confiar em Deus, em buscar a Deus e colocar a solução para Ele. Podem haver questionamentos da mesma forma que eu acredito que Abraão teve, mas jamais desconfiança. Todas essas dificuldades, sempre que eu ouço alguém reclamando, falando que está passando por dificuldades, eu lembro de Jó, que eu citei hoje de manhã. Aceitaste o bem de Deus, mas o mal não queres tu aceitar? Se eu confio plenamente em Deus, eu confio quando Jesus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam em Deus, que amam a Deus, como eu vou achar que um mal, uma doença, uma dificuldade financeira está me atrapalhando? No final das contas, eu tenho que confiar em Deus da mesma forma que Abraão confiou. Deus, eu não sei o que o Senhor quer. O Senhor me chamou até aqui, me prometeu um filho, agora pede para eu sacrificar um filho. Mas eu confio no Senhor, eu vou sacrificá-lo, vou até o final. Deus, eu não sei o que o Senhor quer. Eu sou fiel ao Senhor, mas agora estou doente. Eu não sei o que o Senhor quer, mas eu confio no Senhor. Deus, eu não sei o que o Senhor quer. O Senhor é o dono de toda a riqueza, de todo o ouro, toda a prata, e eu estou passando por dificuldade. Eu não sei o que o Senhor quer, mas eu confio no Senhor. Não importa qual seja a situação da nossa vida, a confiança em Deus, ela é primordial como cristão. Sempre, a todo tempo. Nós devemos aprender que Deus provê ao cristão sempre. Um ponto importante que eu gostaria de frisar a nós que já somos cristãos é que Deus provê sempre. Algumas vezes nós seremos essa via para Deus prover alguma bênção aos irmãos. Deus nos dá os nossos bens, dá os bens, e eles têm que servir ao Senhor. Todos concordam. Algumas vezes nós somos essas pessoas que com os nossos bens, que são de Deus e Ele nos deu como mordomo, nós serviremos ao nosso próximo. Eu lembro de um tempo atrás, já faz alguns anos, os jovens tinham uma saída. E eles estavam comentando no grupo, falaram, não tem dinheiro para o Uber, já é o final do mês e tal. Falei com a Ruama, tu vai de carro, eu vou de moto, aí libera uma vaga no carro. E eu pensei, agora eu vou falar com o pastor. Vamos lá. Pastor, os jovens têm uma saída e não tem vaga no carro para ir, ele já me cortou na hora. E os irmãos vão entender o jeitinho peculiar dele de falar, irmão, sofre com isso não, irmão. Sofre com isso não. O carro está lá em casa. Eu vou estar no futebol, mas pede para a Ruama passar lá, pega o carro, leva os jovens para a igreja, para eles adorarem, leva todo mundo em casa, depois você devolve. Aí eu, sem problema, pastor, eu vou pegar lá, não se preocupa com isso não. O carro está lá para servir a Deus. O carro está lá para servir a Deus. Essa é a mentalidade que o homem tem que ter. Eu tive esse ensinamento em casa também, com uma frase que meu pai falava constantemente, que fica na minha cabeça, quem não vive para servir, não serve para viver. O Rodrigo já ouviu ela também inúmeras vezes. Muitas vezes, os nossos bens, eles são uma forma, uma extensão de Deus, ceder graça para alguém, a abençoar alguém. E toda vez, Mateus fala isso, toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer o bem e eu não faço, eu peco. Eu peco. Eu lembro de uma vez que chegou um mês em que aconteceu, sabe aquele mês que parece que tudo dá errado, humanamente falando, né? Parece que tudo dá errado. Eu tive que colocar o carro na manutenção, a moto foi para manutenção, teve uma série de gastos. Eu sou um cara meio metódico. E eu tenho uma dificuldade, às vezes, de largar os planejamentos que eu faço. Isso é horrível, porque financeiramente eu faço um planejamento de 1 ano. Sempre faço uma planilha 12 meses à frente. Naquele mês, eu estava no vermelho. Eu já olhava e estou no vermelho. Eu vou ter que pegar dinheiro da reserva de emergência. E eu aprendi que a reserva de emergência não se mexe. Aquilo estava me consumindo. Não falei nada com a Ruama. Ruama chega um dia em casa do trabalho,
amor, tem uma amiga minha que está passando por dificuldade, o marido não pagou a pensão, alguma coisa assim. Ela está fazendo unha para poder complementar a renda, levantar o dinheiro, e falou que esse mês ela está no vermelho. Poxa, eu queria ajudar ela. Aí na minha cabeça, eu já estou no vermelho mesmo, já vou ter que mexer na reserva, vamos lá. Aí a Roma falou uma frase que também é do pastor. Hoje eu vou fazer bullying com o pastor, mas uma vez a gente fez algum negócio que a gente saiu no prejuízo e contamos ao pastor, e o pastor riu e falou, pelo menos ajudou alguém, irmão, pelo menos ajudou alguém. Isso virou uma piada interna entre eu e Roma. Às vezes fala alguma coisa, pelo menos ajudou alguém, irmã. Nesse dia eu falei, não, então vai lá, faz a unha, leva a sua tia, leva a sua prima para fazer a unha também, eu vou transferir o dinheiro para você, e você ajuda a menina. Elas foram, fizeram a unha, a Roma brincou, pelo menos vou ajudar alguém. Fizeram a unha e eu já pensei, agora que foi a pá de cal, agora eu vou ter que mexer na reserva. Abençoamos a menina, ajudamos ela, eu terminei o mês com R$13 na conta. E eu não sei até hoje por que eu não entrei na reserva. Eu errei os cálculos, estava planilhado, não foi nem conta de cabeça. Ao meu ver, é a mão de Deus nos sustentando. Eu tive a oportunidade de fazer o bem, não porque eu sou bom, mas porque meu Deus é bom, e eu aprendi que os meus bens devem servir ao meu Deus, ao meu próximo, sempre que eu tiver a oportunidade. Fui lá e fiz. Terminei com R$13, não mexi na reserva, melhorou muito para mim, eu fiquei pensando, é Deus. Deus sustenta a todos. Não importa a situação, não importa se é doença, não importa se é dificuldade financeira, não importa se é sofrimento por conta de luto, não importa se é perseguição no trabalho, não importa se é dificuldade no casamento, o cristão ele só tem um caminho. As coisas são os pagãos que se preocupam. Nós devemos procurar primeiramente o reino de Deus, devemos nos aproximar de Deus. E o resto, meus irmãos, enquanto o mundo confia em carros, em cavalos, nós confiamos no Senhor dos Exércitos, que fez os céus e a terra. Se aprover a Deus de nos sustentar, que nos sustente. Se aprover a Deus não nos sustentar, amém, aceitaremos o mal de Deus com amor. Deus deu, Deus toma, bendito seja o nome do Senhor, e que mesmo no não, mesmo no sofrimento, nós possamos honrar e glorificar o nome do Senhor. Confia no Senhor, ó Israel. Louve o Senhor, ó Israel. Que Deus nos abençoe e nos faça depender cada vez mais dEle, que nós possamos aprender com a história de Israel, que nós possamos aprender com a história de Abraão, e que a nossa confiança, nosso sustento venha todo de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Que Deus nos abençoe.